E eu gostaria de dizer a você, amigo que nos assiste, que você pegue a sua Bíblia também e nos acompanhe através dos textos e também daquilo que nós falaremos, que o Espírito Santo alcance você aonde você está. Aqueles que estão assistindo hoje, aqueles que vão assistir posteriormente, que a graça de Deus possa transformar nossa vida mais uma vez nessa noite. Sempre é um privilégio a gente abrir a palavra do Senhor. E hoje eu vou convidar você para abri-la comigo no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 15 e o verso 21. Marcos é bem aí depois de Mateus, muito fácil de ser encontrado, o segundo livro do Novo Testamento. Capítulo 15 e o verso 21. Antes de ler o texto, eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Soberano Pai, Rei dos reis e Senhor dos senhores, a Tua palavra foi aberta e nós necessitamos da iluminação do Espírito Santo para que essa palavra chegue ao nosso coração. E nesse momento eu gostaria de pedir ao Senhor que assim como o Senhor ungiu os lábios do profeta Isaías com a brasa viva, que o Senhor possa fazer a mesma coisa comigo. Que nesse momento importa que o Senhor cresça e que eu diminua. Que a autoridade bíblica seja eficiente nessa noite. E que a Tua palavra, ao ser aberta e ao ser transmitida, que ela seja poderosa para transformar o nosso coração. Que o Senhor nos abençoe, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Diz assim esse versículo, o título, Simão leva a cruz de Jesus. A minha tradução, segundo a Almeida atualizada, e a palavra diz assim: e obrigaram a Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Aqui nós encontramos uma parte do ministério de Cristo, enquanto ele esteve aqui nesse planeta, nessa terra, 33 anos e mais uns meses. O ministério de Cristo, ele pode ser marcado por três fases distintas. A primeira fase, o anonimato. Nós sabemos que até os 30 anos de idade, Cristo ficou no anonimato ali, sem que fosse conhecido. A segunda fase do seu ministério, nós podemos marcar com a popularidade. Cristo, quando ele iniciou seu ministério, ele se tornou popular e muito conhecido. Tanto é que Jesus, ele era de fácil acesso. Porém, as multidões tornavam o acesso difícil, porque ele nunca estava com pouca gente. Sempre ele estava rodeado de pessoas. E a terceira fase do ministério de Cristo que nós encontramos é a fase da rejeição. E esse texto que nós acabamos de ler, ele está exatamente nessa fase do ministério de Cristo. Os dias de sua popularidade haviam se acabado. A essa altura, as multidões, progressivamente, elas se afastaram de Jesus e Jesus enfrentava o desafio do auditório vazio. Um fenômeno capaz de desencorajar a maioria dos pregadores. Lá no Evangelho de João, no capítulo 6 e o verso 66, ele escreve: seus seguidores, segundo João, o abandonaram e já não andavam mais com ele. Depois da ceia, na quinta-feira à noite, Jesus, ele começa a sentir a intensidade e o peso do pecado. Como substituto do homem culpado, ali no Getsemane, ele antecipa os horrores da segunda morte. Segundo os médicos, Jesus sofreu a parte física mais degradante que um ser humano pode sofrer. Aquele momento ali, onde ele sente as grossas gotas de sangue, que na verdade deveria ser suor, ser água, mas devido ao seu estado emocional extremamente debilitado, Jesus, ele começa a brotar dos seus poros gotas grossas de sangue, como resultado de uma angústia extrema que ele estava passando. A sua convulsão
é testemunhada apenas pelo silêncio das velhas oliveiras que tinha ali no jardim de Getsêmani. Enfim, chegou a hora. Ele foi preso e ele foi submetido a 6 julgamentos grotescos e totalmente irregulares, com acusações ridículas. A essa altura, Jesus ele estava já sem alimento, sem água, em pé, desde quinta-feira à noite. Os seus pés já estavam bem inchados e as suas pernas também, com muitas dores. Jesus já havia sido esbofeteado, açoitado, coroado com a coroa de espinhos, havia sido duramente castigado por ordem de Pôncio Pilatos, e chegou o momento, então, que eles trocam o prisioneiro. Jesus, acusado, condenado, ele ocupou o lugar de Barrabás. E a cruz que Barrabás carregaria, ela foi colocada, aquela parte horizontal, patibulum, em grego, ela que pesa por cerca entre 15 a 30 quilos, foi colocada ali nos ombros de Jesus. Isso era muito para alguém que não comia nada desde quinta-feira à noite, que não dormia, que não tomava água e que estava em pé o tempo inteiro. A caminho do Calvário, grandemente enfraquecido, a pele e os seus músculos já estavam dilacerados. Jesus, então, Ellen White comenta no seu livro, Desde a Todas as Nações, no capítulo Calvário, Jesus, então, desmaia. E naquele momento, os soldados romanos, eles ficam desesperados. Eles não poderiam permitir que Jesus morresse. Os soldados romanos eram treinados a cumprir ordens restritas e eles tinham que levar o condenado até o local ali da crucifixão, até o Gólgota. Ele tinha que estar vivo para sofrer a condenação final da execução. E Jesus, quando ele cai, a multidão aperta e com zombaria, aquela multidão enfurecida grita: abre caminho para que passe o rei dos judeus. Alguns chutam, alguns empurram. E naquele momento, Cristo foi abandonado por todos. E eu imagino que ele olha para todos os cantos, tenta encontrar uma fisionomia amiga, mas ele não vê ninguém. Os seus discípulos haviam fugido e também tinham abandonado a Jesus. E aquela multidão que seguia o Salvador, mesmo vendo que ele estava fraco, com os passos vacilantes, mas não manifestaram nenhuma compaixão. Junto com aquele povo estava uma legião de demônios, que aí fazia com que o povo ainda mais humilhasse a Jesus, ainda mais o criticasse. E insultaram Jesus, injuriaram Jesus, por não poder carregar aquela pesada cruz. E eles falavam: você ressuscitou mortos, você fez cegos ver, você colocou coxos para andar e agora não consegue carregar uma simples cruz. Viram ali os perseguidores, que não era possível mais Jesus levar aquele peso adiante. E eles tentam colocar aquela cruz sobre Jesus, mas novamente Jesus cai e desmaia. E numa atitude humilhante, eles começam a bater em Jesus. Mas naquele instante nós vimos uma multidão, a maioria deles, quase todos, eram judeus. E para um judeu carregar uma cruz com um prisioneiro, eles nunca poderiam fazer isso, porque era considerado uma contaminação cerimonial, e isso ia impedir eles de participar da Páscoa, que era uma festa que estava acontecendo em Jerusalém. Ninguém, mesmo aquelas pessoas que, se fossem obrigadas, elas não queriam se rebaixar para carregar a cruz. Mas naquele instante, um homem aparece praticamente do nada. E esse homem, que passa talvez por curiosidade, ele chega para ver o que estava acontecendo, aquele barulho, aquela multidão, e de repente aquele homem, ele começa a olhar para Jesus. E a irmã Ellen White, ela comenta no seu livro que ele sentiu compaixão de Jesus. E os soldados romanos, quando perceberam que ele sentiu uma certa empatia, a Bíblia fala que eles não perguntaram, mas eles obrigaram Simão Cirineu a carregar a cruz de Jesus. A princípio, ele não queria carregar, porque ele também tinha vindo participar de uma grande cerimônia em Jerusalém.
E daqui a pouco a gente vai ver por que ele não quis a princípio pegar aquela cruz. Qual teria sido a sua reação se você estivesse naquele momento? Será que você estaria entre aqueles que injuriavam, que criticavam, que batia, que aumentavam o sofrimento de Cristo? Ou você teria compaixão de Jesus? Eu não sei qual foi a reação inicial de Simão, mas o seu olhar se cruza com o olhar do condenado. Simão observa melhor o seu semblante pálido, hematomas nos seus olhos, lábios inchados, fios de sangue ressecado marcando a sua face, feridas abertas por causa dos grandes açoites que Jesus havia levado. Algo, porém, prende a atenção de Simão Cirineu. A nossa irmã Ellen White, ela sugere que Jesus nunca pareceu tão belo, com a dignidade de um rei em seu trono, quando naquele momento que ele encontrou com Simão Cirineu. Simão, ele ligou-se ao drama do universo no momento em que as portas do céu se fecharam, impedindo que os anjos interviessem em missão de socorro ao seu rei, ao seu comandante no céu. Quem era o homem ao lado de Cristo? Um judeu da diáspora? Um prosélito que fora a Jerusalém para a Páscoa, como tantos outros? Qual era a impressão final do Calvário sobre ele? Que ele iniciou aquele momento de curiosidade e levou a ajudar Jesus a carregar aquela cruz. Nessa noite, eu gostaria de analisar com vocês a história de um daqueles que o viram morrer. Simão o Cirineu. Um homem que no encontro surpreendente no caminho do Calvário, teve o seu nome registrado para sempre na história do céu e na história terrestre. Simão Cirineu era um homem o qual foi colocado à cruz de Jesus quando de sua caminhada na via dolorosa rumo ao Gólgota, ele estava ali. Quem era ele? Era membro de uma colônia judaica grega na região da África. Era um lugar que havia sido estabelecido séculos antes do nascimento de Cristo por Ptolomeu Lage, e que foi transportado para lá um grande número de judeus da Palestina. Cirene não era o seu sobrenome, mas era o nome da cidade de onde ele morava. Esse homem, ele era de uma colônia líbia, que hoje ela está localizada na região de Tunis. E era um judeu africano e também muito influente, porque se você abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 6 e o verso 9, você vai ver que esses judeus da diáspora, eles eram tão influentes, eles tinham uma sinagoga em Jerusalém. E provavelmente, não afirmo com certeza, mas segundo os historiadores, como Paulo Joséfo, ele afirma que pode ser que Simão Cirineu fizesse parte desse grupo de judeus da diáspora. Era Páscoa e Simão, ele estava na cidade de Jerusalém para participar das cerimônias que acontecia todos os anos no templo. Quais eram as festas? Do tabernáculo, a Páscoa e o Pentecoste. Nessa ocasião, as pessoas, os homens, eles iam de todos os lugares para participar desse sacrifício do Cordeiro Pascal. Se houvesse qualquer mancha que fosse na veste de qualquer homem, eles eram impedidos de entrar no templo e na cerimônia. E durante o serviço do templo ali, havia um altar que media cerca de 2,80 metros de altura. E era feito uma pedra, colocada uma pedra inteira, sem corte, que era trabalhada junto desse altar. E quando o sacerdote, ele sacrificava o cordeiro, eles pegavam as pernas traseiras com os movimentos sentido horário, e eles giravam 7 vezes em torno daquele altar, para que o sangue escorresse pelo altar. E quando o sangue havia saído, o sacerdote ele pegava uma planta chamada isopo. Essa planta, ela é tipo uma esponja. E ele passava essa planta ali no sangue e sacudia sobre os homens que estavam ali. E quando um homem que estava presente com a sua veste de linho branco, ele conseguia receber uma gotinha daquele sangue do Cordeiro Pascal na sua veste de linho,
Aquela roupa era como se fosse hoje, em nossos dias, uma camisa da seleção brasileira autografada por Pelé. Era um troféu que essa pessoa levava para a sua casa e guardava aquilo ali como um grande troféu. Simão, ele era um desses judeus que haviam saído do campo, fora dos limites da cidade, para ir ao templo, para receber essas gotas daquele sangue pascual. Imagino que ele não andava vestido com a sua roupa de linho nas ruas. Com certeza, Simão, ele estava com essa roupa guardada para que ele pudesse andar ali limpo. Quando chegasse na cerimônia, ele vestia a sua roupa para participar. Mas Simão Cirineu, que andava seguro, passando ali por Jerusalém, ele é surpreendido, interceptado por aquela multidão. E daqui a pouco, os soldados romanos encaram Simão e falam: ei, é você que eu estou falando. Ajuda esse homem a carregar a cruz. Ele não está aguentando, a cruz está pesada. Simão, naquele momento, olha para Jesus, talvez sem entender nada, mas ele se inclina, pega a cruz e coloca nos seus ombros e carrega a cruz. Simão Cirineu, ele tinha o objetivo de participar da cerimônia no templo e receber o sangue do Cordeiro Pascual. Mas Simão, ele não recebeu aquele sangue que ele esperava, mas Simão, ele recebeu o próprio Cordeiro Pascual. Simão estava diante do Cordeiro de Deus, segundo o Evangelho de João, capítulo 1, o verso 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Simão Cirineu estava, naquele momento, ao lado do Cordeiro verdadeiro de Deus. E eu imagino que naquele momento, Jesus Cristo olhou para Simão e falou: não temas, porque hoje você não recebeu apenas uma gota do sangue do Cordeiro, mas você recebeu a vida do Cordeiro. Eu sou o Cordeiro de Deus. Eu sou o Filho de Deus. E naquele instante, Simão Cirineu, ele não foi apenas um mero espectador. Ele participou do sofrimento de Cristo e ele entrou para sempre na história da cruz. Em sua infinita compaixão, Deus permite que Simão tome parte na última jornada do Filho de Deus, o seu primogênito, no cumprimento da sua missão de resgate. Carregar a cruz de Cristo com a sua sentença de morte, com certeza, foi o maior privilégio que um homem pode ter encontrado durante toda a história. As Escrituras registram em apenas 3 versículos que nós citamos aqui. Os evangelhos sinóticos, todos eles citam esse texto de Simão, mas dá apenas uma informação. Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo. Um personagem quase anônimo, mas de um grande drama no universo. Simão, ele teve a honra de servir ao Senhor em seu momento de maior debilidade física e maior fraqueza. Quantos cristãos de todos os tempos queriam estar no lugar de Simão Cirineu e ter a honra e o privilégio de carregar a cruz de Jesus? Mas os cristãos de hoje, porque se fosse nos dias de Simão Cirineu, eu não sei se eu queria carregar a cruz, porque a cruz era símbolo de humilhação. Jesus, ele era humilhado pela igreja. Jesus foi rejeitado pelos líderes religiosos. Jesus foi condenado pela igreja. Aqueles que deveriam reconhecer em Jesus o Filho de Deus, ordenaram a sua morte. E todos aqueles que se aproximavam de Jesus eram considerados pessoas que não eram dignas de nada, apenas de prisão, de açoitamento e de morte. Será que eu e você, nós teríamos a mesma coragem de Simão Cirineu? Será que nós carregaríamos a cruz de Jesus se nós estivéssemos nos dias de Jesus? Quem sabe falar que foi um privilégio, hoje é fácil. E realmente foi um grande privilégio. Mas talvez, se nós estivéssemos lá, nós não aceitaríamos carregar a cruz de Jesus. Preparado para a celebração da Páscoa, ele encontrou com aquele que é a nossa Páscoa, Jesus Cristo. Esse era o encontro da sua vida. Ele presenciou
os cravos que atravessaram as mãos e os pés de Jesus. Na verdade, quando a gente fala que os cravos atravessaram as mãos, não foram as mãos, foram os pulsos. E nos pés, não foram nos pés, foram nos nervos. Porque quando o soldado romano, ele colocava ali aqueles pregos, que eram mais ou menos 18 centímetros, eram pregos que deixavam os pés mancos. E para os pés ficarem mancos, eles tinham que ser encravados nos nervos. E as mãos também, elas ficavam mancas, para que o sangue não corresse pelo corpo daquele condenado. E Simão, ele presenciou toda a cena do Calvário. Ele acompanhou Jesus durante aquele percurso. Eu não sei quanto tempo foi que ele caminhou carregando aquela cruz. Eu não sei se foi um período maior, um período menor, mas a nossa irmã Ellen White, ela acha que foi um período curto. E naquele instante, ele também viu o momento que os soldados abriram o buraco para colocar Jesus na cruz. E quando Jesus, ele foi colocado na cruz, aquele impacto, irmãos, era o impacto de uma dor agonizante. Eles pegavam a pessoa pregada e jogavam no buraco. E naquele momento, Maria, mãe de Jesus, ela não aguentou e desmaiou. E o apóstolo João teve que retirar ela da cena, porque ela não suportou. Mas ali estava Simão Cirineu, ao lado de Jesus, acompanhando toda a cena. Ele viu Jesus sendo jogado. Ele viu o momento exato, quando deu a hora nona, exatamente às 3 horas da tarde, quando Jesus exclamou dos seus lábios a oração do Salmo 22. Deus meu, por que me desamparastes? Ele também viu o brado do Senhor, que ressoava ao ouvido de muita gente, e Jesus gritou: está consumado. Ele também viu, naquele momento, o sol deixar de brilhar. Ele viu um dia se tornar noite, porque Deus cobriu a terra de escuridão, para que os homens não contemplassem a nudez do seu filho. Porque Jesus foi crucificado nu, não foi crucificado com nenhuma roupa. E Jesus, então, mandou que viesse uma grande escuridão, um grande terremoto. Naquele momento, ali também estava Simão Cirineu, observando o retorno do sol, inibindo seu intenso brilho, como ele jamais havia visto. Simão, ele saiu do Calvário, marcado como nunca havia visto antes. A história do universo estava sendo feita naquele instante. Todos os conterrâneos de Simão, presentes naquele instante, eles morreram e foram esquecidos. Mas, queridos, Simão, ele teve o seu nome marcado para sempre na história da humanidade. E não somente na história da humanidade, mas na história do Calvário. Todos aqueles que comprometem-se com Cristo, os seus nomes nunca serão esquecidos. E o nome de Simão permaneceu. O nome do homem de Cirene, num único ato, sem nenhum script, que dura curtíssimo espaço de tempo, perdura para sempre. Esse homem tem o seu nome ligado à eternidade, à história para sempre do homem-deus e da cruz. Simão, ele não é lembrado por seu talento, ele não é lembrado pelos seus recursos ou pela sua religiosidade exterior. Nesse ato, ele é apenas o coadjuvante, menor em um espetáculo formidável e único que jamais poderia ser repetido. Jesus estava morrendo no chão. O Cirineu ajoelha-se ao seu lado e toma a cruz que pesa sobre o seu corpo do Salvador. As roupas do Cirineu foram provavelmente respingadas com sangue sangrado, e com a força daquele quadro, ele marcou a sua biografia para sempre. O importante da vida de Simão Cirineu é que o seu exemplo traz um convite de Jesus para nós nessa noite. Jesus convida a mim e a você: toma a sua cruz e vem, siga-me você também.
A história desse homem, de Simão Cirineu, ela nos remete a algo interessante. No meio de um dia comum, em um dia de festa, aquele homem, ele teve um encontro com Deus. Através de Jesus Cristo, um homem que não imaginou que poderia ter sua vida transformada por uma cruz, mas ele aceita carregar e renuncia o seu compromisso, que ele tinha planejado de estar na cerimônia da Páscoa. O que ele planejou, ele deixa de lado. E ele então passa a ter um encontro com alguém que mudou a sua história para sempre. Isso mostra, queridos, que Deus está sempre perto de nós. Em nosso dia a dia, talvez no estresse, na correria, nos problemas que nós enfrentamos, é preciso que nós renunciemos tudo aquilo que nos impede de encontrar com Jesus. Assim como Simão Cirineu, que abraçou sua oportunidade de salvação e encontrou naquele encontro com Jesus, no peso daquela cruz, ele encontrou um meio para ser salvo. E ele ouviu as palavras de Jesus ao caminhar com ele ali pelo Calvário. Simão também, ele permitiu que a graça do Cordeiro de Deus perdoasse os seus pecados. E ele voltou mergulhado na graça e no sangue de Jesus e encontrou a salvação pela fé no Cordeiro de Deus. A história de Simão Cirineu também nos remete àqueles que se sentem estrangeiros e peregrinos. Aquelas pessoas que se sentem indignas de receber o perdão, de receber a salvação. Simão não era de Jerusalém, ele era estrangeiro, ele era de um outro país. Ele estava apenas a passeio. E por que ele foi escolhido para carregar a cruz de Cristo, eu não sei. Talvez fosse a única pessoa que estava disposto naquela multidão de pessoas, que veio de um outro lugar para fazer um trabalho espetacular, de um grande privilégio, de carregar a cruz do Salvador. O importante é que Deus alcança você aonde você está. No seu dia a dia, na sua vida, nas suas lutas, Deus sempre alcança você. Talvez você se sinta um estrangeiro na fé. Talvez você não conheça tanto o homem do Calvário. Talvez você não saiba a história do homem da cruz do meio. Mas eu quero dizer para você que essa história tem tudo a ver com a sua vida. Se você está aqui nessa noite, é porque o homem da cruz do meio mandou que você viesse. Se você aceitou o convite da salvação, é porque o homem da cruz do meio mandou que você viesse. E eu quero dizer para você que o homem da cruz do meio, ele é especialista em fragmentos humanos. Ali estava Simão Cirineu, um homem que talvez nunca tinha tido a oportunidade de encontrar com Jesus pessoalmente. Porque com certeza ele já tinha ouvido falar de Jesus. Mas vê-lo, eu acredito que foi a única oportunidade que ele teve. Nós conhecemos a história do ladrão da cruz. Alguns historiadores dizem que seu nome era Dimas. E quando Dimas, ele encontrou-se com Jesus, a Bíblia fala que ele também não perdeu a oportunidade. E ele pediu a Jesus que, quando ele viesse no seu reino, que ele também queria participar da festa. E quando Dimas, ele chegar lá no céu, e se ele for perguntado, se alguém perguntar para Dimas, como é que você está aqui? Como você chegou aqui? Dimas vai responder o seguinte: eu vim porque o homem da cruz do meio mandou que eu viesse. Queridos, Maria Madalena, uma mulher sem esperança, uma mulher que não tinha mais nenhuma forma de salvação para a humanidade, uma mulher desprezada, uma mulher que não tinha reputação, mas um dia, essa mulher, ela foi apresentada para Cristo em uma situação de morte. E Cristo olhou para ela e falou: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Cristo, ele é especialista em tirar os homens dos bastidores e colocar os homens no palco para a salvação. Cristo, ele não oferece apenas para você uma transformação. Cristo oferece para você uma eternidade. Cristo oferece para você uma transformação genuína que vai ser uma forma de te levar para o céu. A graça de Cristo, ela alcança todos aqueles que aceitam a Jesus. O que Simão pensou quando ele percebeu que a cruz era ele que estava carregando? O que esse homem pensou
quando ele foi interceptado pelos soldados romanos para carregar a cruz de uma pessoa desconhecida. O que passou na mente de Simão ao imaginar que ele veio para uma festa, a festa mais importante dos judeus, e ele, como judeu praticante, não mais poderia participar daquela festa? Quem sabe, devido às cerimônias impostas pelos judeus, se uma pessoa tocasse em alguém condenado, ele não podia participar da festa. Se uma pessoa tocasse em alguém ferido, em alguém que estivesse com feridas expostas e tocasse no sangue, ele estaria impuro e não poderia participar da festa. Se um judeu chegasse lá com a roupa respingada de sangue, ele não entraria e não poderia participar da festa. Mas isso foi antes. Mas depois da crucifixão, Simão de Cirene, ele era como todos nós. Ele era o que está lá em Romanos capítulo 3 e o verso 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ele era um pecador, era perdido e era condenado, incapaz de expiar os seus próprios pecados. E é exatamente isso que nós somos hoje, irmãos. Nós somos perdidos, pecadores e condenados, incapazes de expiar os nossos próprios pecados. Mas naquele momento, Simão, ele se encontrou com aquele que era a própria salvação. Simão se encontrou com aquele que pode mudar a história em apenas um encontro. E quando Jesus encontra com você, os encontros na Bíblia que Jesus teve, eles têm apenas dois efeitos. Ou você se torna uma pessoa melhor, convertida, ou você se torna uma pessoa pior e uma pessoa rebelde. Só tem dois caminhos. Não existe o caminho do meio. Não existe o muro, porque o muro já é de Satanás. Então, naquele momento, Simão, ele escolheu a salvação. E a cruz de Cristo mudou a vida de Simão para sempre. Agora, por meio da graça que foi manifesta no sangue de Cristo, eu e você, nós podemos ser limpos diante da cruz de Cristo. Será que nós acreditamos que Jesus morreu por outra pessoa? Ou será que nós lançaremos na misericórdia de Deus, reconhecendo Jesus como Filho e como a única esperança? E como Simão, você está disposto a carregar a cruz de Jesus? Você está disposto a abandonar aquilo que você acredita, aquilo que você acha que é certo? Você está disposto a deixar o que você gosta para agora caminhar ao lado de Cristo? Para viver uma vida nova, uma vida de transformação? Quem sabe, até agora, você não teve a oportunidade de se encontrar com o homem da cruz do meio. Quem sabe você participa dos cultos aqui na igreja, você vem nos cultos no domingo, você vem nos cultos na quarta, você vem aos sábados, você ouve sermões, você conhece a Bíblia, você canta hinos, mas você ainda não encontrou com o homem da cruz do meio. Quem sabe, você que está aqui, que é nosso amigo convidado, que conhece também a palavra de Deus, você já estudou a Bíblia, você já teve a oportunidade de vir aceitar os apelos, mas você ainda não foi transformado pelo homem da cruz do meio. Eu quero dizer para você que a cruz de Cristo é o símbolo da nossa glória. Que a cruz de Cristo é o único meio de salvação para mim e para você nessa noite. Eu quero dizer para você que a história, ela não registra o que aconteceu com Simão Cirineu após esse encontro. Mas se você abrir a sua Bíblia, no livro de Romanos, no capítulo 16, o verso 13, você vai ver ali o apóstolo Paulo fazendo referência saudando a Rufo e a sua mãe. Rufo e Alexandre eram filhos de Simão Cirineu. E aqui, a mãe deles era a esposa de Simão Cirineu. E Paulo, quando ele se refere a essa mulher foi uma mulher muito importante na vida de Paulo. Ele se refere a Rufo como eleito do Senhor e fala, a sua mãe como também a minha mãe. Uma família cristã. A família de Simão Cirineu se tornou um exemplo e não está na Bíblia, mas tem um evangelho apócrifo que foi escrito com o nome Atos de Simão. E nesse evangelho, segundo a tradição, eles falam que Simão Cirineu, ele voltou para o Egito e ele foi pregar o evangelho
por toda a região da África. E Simão, ele foi condenado e foi morto como o profeta Isaías, cerrado ao meio. Então, irmãos, esse homem sentiu o peso que foi carregar a cruz de Cristo. Na sua experiência pessoal, de ter acompanhado os sofrimentos do Salvador, ele também se entregou em favor do Salvador. O amor de Cristo, ele alcançou Simão Cirineu. O olhar de Cristo alcançou o olhar de Simão Cirineu. O rosto de Cristo encantou Simão Cirineu. As palavras de Cristo salvaram Simão Cirineu. Hoje nós temos o privilégio que aquelas pessoas não tinham. Hoje nós temos o Evangelho em nossas mãos. E está aqui na palavra de Deus. E eu gostaria de dizer para você, qual tem sido o efeito do Evangelho na sua vida? O Evangelho tem transformado você? O Evangelho tem trazido você para junto da cruz? E nessa noite eu convido você a olhar para o homem da cruz do meio e dizer, eu estou aqui e eu quero ser transformado. Eu quero ser alcançado. Eu quero ter o meu nome também marcado na história para a salvação, assim como Simão de Cirene. Que nessa noite você possa refletir sobre a cruz. Que você possa refletir sobre Jesus que deu tudo para que eu e você pudéssemos estar aqui nessa noite. E que você saia daqui transformado. Que você saia daqui, não da mesma forma que você entrou talvez, mas que você saia nessa noite com a certeza que Cristo morreu foi por você. E não foram aquelas pessoas que o mataram. Foi o meu pecado e foi o seu pecado que mataram Jesus. Nós somos culpados pela morte do Filho de Deus. Nós somos responsáveis pelo sangue vertido na cruz. Nós também que deveríamos estar ali. Nós que éramos os condenados. Mas Cristo tomou a nossa culpa, assumiu o nosso lugar. E hoje nós temos a graça como um presente valioso que custou tudo para Deus e não custa nada para nós. Aceite a cruz de Cristo. E o hino que eu vou convidar a equipe de louvor para cantar agora, ele fala assim, na cruz morri por ti. Jesus, ele deu tudo por você. O que é que você está dando por ele? Enquanto o pessoal do louvor, a equipe de louvor estiver cantando, eu gostaria que você meditasse nessa linda canção. E que você olhasse para Cristo nessa noite. E olhasse para você. E avaliasse. É você. Faça uma reflexão. Feche os seus olhos. E peça a Deus que você possa ser o alvo da salvação de Cristo. Ele morreu por mim e morreu por você. E a única razão da sua morte foi o amor que Ele tem por nós. Que Cristo nos abençoe. Que nossa decisão possa ser como a de Simão Cirineu. Tomar a nossa cruz, aceitar o convite de Jesus e segui-lo. Para que um dia nós possamos encontrar com Simão no céu e perguntar para ele. E ele vai contar como foi essa história dele carregar a cruz de Cristo.